Graça e paz, igreja. Boa noite aos queridos e queridas de Deus. Que bom estar na igreja em uma ocasião tão especial. Uma cinquentona, né? Eu já passei. Eu tenho uma década e um pouquinho, né, a mais. Agradeço ao pastor Leandro pelo carinho do convite. É uma bênção pela igreja, o carinho que a gente já conhece, a história da igreja, nos vídeos do pastor Daniel, um querido nosso, e da região inteira aqui, dos pastores, né? Um homem sempre de uma boa palavra, de uma temperança, e bênção, porque é bom quando a gente linka as histórias, né? Eu brincava ali com a Silvia e com a Edna, minha esposa, que está aqui à frente, que as crianças crescem, né? Elas crescem, a barba também vai ficando branca, né? E o tempo passa para todos. Mas, na verdade, o tempo em si não é o mais importante, mas o que fazemos com ele, né? Não importa quantos anos a gente vai viver, se 10, se 20, se 30, se 40, se 100, ou um pouquinho mais do que isso, mas o que temos feito com o tempo que Deus tem nos dado, com a vida que Deus tem nos dado, com as muitas oportunidades que Deus tem nos dado. Isso é o que vale, é o que vale, para que possamos ser contados entre os viventes como pessoas que ajudaram os viventes a viverem e a viverem olhando para Deus, né, o autor da vida, e com a vida o propósito que Ele nos deu. Mas vamos para o que viemos, partilhar a Bíblia Sagrada com vocês, tá? Não posso deixar de registrar o abraço da Igreja Batista em Bela Vista. Sou pastor aqui pertinho, há 9 anos já passados, né? Vim de Ribeirão Preto, voltei de Ribeirão Preto para cá, aqui eu sempre pertinho, né? Pastoreei Barueri um tempo, 10 anos, né? Fiquei um pouquinho aqui na Teológica, né? Na faculdade de Osasco, seminário, depois voltei para Ribeirão Preto e vim para cá agora, né? Há 9 anos, e tenho sido abençoado com a convivência dos meus cabeças brancas lá na Igreja Batista em Bela Vista. A nossa igreja é a igreja de mais 50. 90% é gente acima de 50 anos, e um pessoal muito bom de se trabalhar, muito bom de conviver, e é um desafio ser igreja nessa faixa, né? Com uma convicção bíblica, com uma fé que quer ser madura para enfrentar a realidade da vida, nos dias de hoje, quando se contempla tudo menos a maturidade, no sentido do aprendizado, da observância, da verdade bíblica, ali afetando na alma, ali transformando no caráter, e fazendo encarar um mundo que é atribulado, e que vai ser atribulado até o fim dos dias. Mas isso é a parte ruim. A parte boa é que nós não estaremos sozinhos. Nós nunca estaremos sozinhos. Como esta igreja, ao longo dos 50 anos, nunca esteve sozinha, por isso está aqui. Porque se estivesse sozinha, não teria sobrevivido. As portas do inferno certamente teriam prevalecido contra ela. E não prevaleceu, porque ela sempre esteve nas mãos daquele que é maior, daquele que a instituiu, que é o nosso Deus. Amém? Convido você a abrir a Bíblia Sagrada. Eu sempre apanho um pouco, viu, Leandro? Quando eu fico com as duas coisas ao mesmo tempo, não sei para onde eu aponto, né? É para lá mesmo? Tá ligado já? Se não, se você quiser me ajudar, ficar com ele, é mais prático para mim. Tá indo? Aqui. Ok. Tem um retorno lá, né? Aí, eu convido a igreja a ler comigo, na mesma voz, nessa versão que está na tela. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Oremos. Pai de amor, Deus de bondade, obrigado porque estamos aqui. Estamos aqui pela Tua vontade, pela Tua providência,
e porque o Senhor já bem sabia que esta reunião seria uma reunião de louvor e adoração a Ti, na qual o Senhor trabalharia em cada mente, em cada coração, de maneira que todos nós haveríamos de sair transformados, e assim cremos. Por isso, assim nos submetemos à Tua voz, querendo que com Teu Santo Espírito, o Senhor, nos dê da Tua palavra, e que não sejamos apenas bons aprendizes desta palavra, mas praticantes, pela ação do Teu Santo Espírito em nós, em nome de Jesus, amém. Queridos, mais uma vez, parabéns pelos 50 anos. O aniversário, eu não sei para você, mas é sempre um marco, né? Um momento importante de celebração, no qual a gente, para que a celebração seja de fato real, verdadeira, legítima e justa, a gente tem que estar na festa, não pela festa, mas pela razão de ser da festa, porque senão ela não faz sentido e as coisas vão de alguma forma se fixar, não naquilo que nos trouxe até aqui, mas em usarmos desse tempo para um deleite que vai ser muito agradável, vamos nos alimentar, né, daquilo que estamos, que nos é posto à mesa, mas isso não vai nos impactar de maneira que houve uma história que ocorreu, que nos trouxe até aqui, e que de repente essa história é uma referência para que prosseguimos. Por isso, o convite no aniversário é para que lembremos porque estamos aqui, o que estamos celebrando. Não é mais um ano de vida, né? É uma história de vida. A igreja, quando celebra 50 anos, ela não celebra mais um, 49, 50, 51. Ela celebra a sua história, a sua vida, e como isso vai conectando tudo e todos ao mesmo propósito. Por isso que daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, caso Cristo não volte, a igreja vai estar comemorando, a igreja de daqui a 50 anos, se Cristo não voltar, vai estar celebrando 100 anos, sem ter vivido os 100 anos, mas sabendo que faz parte dos 100 anos, e é esse aspecto interessante, muito gostoso da história da igreja, porque é uma história de fé com base em algo que já viveu, é uma história de fé com base naquilo que estamos celebrando, e é uma história de fé com base naquilo que cremos que ainda vamos celebrar. E isso deveria servir para tudo, não só aniversário da igreja, como uma instituição, como uma organização, mas também para cada um de nós. Cada aniversário ser uma oportunidade de reflexão sobre a vida, porque se assim fizermos, vamos dar mais valor, né, ao dia de hoje, por tudo que ele representa, por tudo que ele traz para hoje, porque ninguém vive hoje sem o ontem, né? E ninguém se move em esperança se não tiver a certeza de que vivo e viverei, especialmente nós que cremos em vida que não se encerra no hoje, mas prossegue por toda a eternidade, por aquele que nos fez e é eterno e nos garantiu vida eterna pelo fundador da igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas chama atenção para vocês, nessa reflexão inicial, para que você se pergunte, eu tenho realmente celebrado, verdadeiramente celebrado, a vida que Deus tem me dado, como crente em Cristo, como igreja, de maneira que eu possa dizer, bom, o que eu tenho feito desde aquele dia que marcou a minha vida? Quem é fundador da igreja aqui quem é que está aqui que é fundador da igreja? Que estava aqui há 50 anos atrás? Vida, muita história para contar, né? Muita coisa para celebrar. Se fôssemos pensar no conjunto da obra como igreja, né? Vamos carregar todos que estavam aqui há 50 anos atrás e dizer, gente, como igreja,
o que fizemos com aquilo que Deus nos deu naquele Ebenezer, naquele dia que o Senhor fez a igreja acontecer, a Igreja Batista Moriá, movida por Deus a se organizar como igreja, num propósito santo de evangelizar Osasco, de evangelizar o estado de São Paulo, de evangelizar o mundo, como certamente essa igreja fez de várias formas, pelas muitas frentes missionárias que ela apoiou, pelos projetos nacionais que ela apoiou, porque é muito importante a gente se perguntar o que a gente fez com tão grande bênção que Deus nos concedeu e fazermos parte de uma história maior do que a história de cada um de nós, mas incluindo a história de cada um de nós. Porque a igreja é isso. A igreja é uma caminhada como povo, como corpo, mas é uma caminhada de cada indivíduo que se conectou com essa história dessa comunidade, dessa igreja, e quando celebra os 50 anos, não celebra os 50 anos apenas de uma instituição organizada, com endereço certo, como uma referência aqui para o bairro, mas na verdade é a história de cada um de nós. Eu tive a alegria, como o Leandro bem colocou, né, de participar da vida dele, né, como também da vida da Silvia, da família dos pais, como eles também da nossa vida, num contexto de uma igreja como instituição que tem uma história, no caso lá a primeira igreja do Batista do Barueri, mas que aquela igreja não tem uma história sem as muitas histórias, a história de cada pessoa, de cada um de nós, de cada família. E é muito importante a gente ter isso em mente, porque isso tem se perdido. Por vezes igrejas institucionalmente organizadas, com uma referência, etc., com o CNPJ, são apenas espaços onde as pessoas passam e não permanecem. E quando eu digo não permanecem na vida umas das outras. Não criam raízes, não criam vínculos, não constroem uma história de ter a ver. Porque pensar na igreja é pensar na história, como falei, não apenas de uma instituição, mas das pessoas que se conectaram. E se conectaram porque tiveram a mesma fé, se conectaram porque tiveram o mesmo batismo, se conectaram porque têm a mesma palavra orientando, se conectaram porque têm o mesmo Senhor Jesus Cristo, e se conectaram porque têm uma mesma missão, e se conectaram porque passaram pela mesma experiência de conversão, embora cada um na sua vivência, na sua peculiaridade. Porque cada um se converteu de um jeito, e cada um foi se deixando transformar pela ação do Espírito também de uma forma, mas houve essa ação de Deus em cada um, e cada um deixou de ser cada um, e passou a ser um todo em Cristo Jesus, um corpo. Paulo diz isso, né? Somos um corpo, sem perdermos de vista que esse corpo é composto por cada membro, respeitando a individualidade. Mas quando você vai para o texto, 1 Samuel 7,12, esse texto está num contexto, obviamente, mais amplo. Se você abre o livro de Samuel, se você vai ler todo o capítulo 7, se você ler o capítulo 6 antes e etc., você vai ver que Israel está vivendo um momento muito crítico, como povo de Deus. Um povo de rebeldia, um povo que se afasta do comprometimento com a aliança, e obviamente quando você se afasta do comprometimento com a aliança com Deus, você acaba se aproximando de coisas que não tem nada a ver com Deus, e que vão te prender para que você não volte para Deus. Só que no verso 12, que é o versículo que capturamos para nossa reflexão hoje, nós temos Samuel, depois que o povo vence os filisteus, os mesmos filisteus que havia derrotado o povo de Deus, ele vai erguer esse monumento e chamar de Ebenezer, que significa pedra de auxílio, pedra de ajuda, para celebrar o retorno do povo à vontade de Deus. Então, quando o povo aqui está celebrando a vida com Deus, está celebrando uma vida agora que foi restaurada, na sua honra, na sua dignidade e no seu propósito, e na aliança para com Deus, aliança a qual o povo não estava sendo fiel.
Por isso, antes estava sendo um povo derrotado em todos os aspectos. Mas agora, Samuel vai dizer: olha, é hora de vocês voltarem a vencer. E a condição, somente como povo de Deus. E ser povo de Deus é considerar a aliança, o pacto que vocês têm com Deus e Deus com vocês. E Deus nunca faltou com a sua parte no pacto, sempre foi fiel, mas vocês vêm faltando para com Deus, e vocês não são em nada diferentes dos povos pagãos. Vocês estão movidos em idolatria, em pecado, em desobediência, em rebeldia. É necessário que vocês voltem-se para Deus, e assim, uma vez voltando para Deus, abandonando toda a idolatria, destruindo os Balaíns, vocês vão voltar a ser um povo vitorioso, não vitorioso pelas vitórias aparentes aos olhos dos homens, pura e simplesmente, em vencer, embora pequenos, grandes exércitos, em prosperidade material. Vocês vão ser vitoriosos, principalmente em algo que é muito difícil ao ser humano ser vitorioso, é em se manter fiel a Deus, apesar do mundo à volta, apesar das tentações à volta. O povo de Deus, a gente sabe que foi constituído por várias tribos, né? E como tribo já olhava a sua vizinhança. Depois aquele povo vai se avolumando, se torna um povo, né? Que é o seu território, tem suas leis, suas línguas, e logo também que é um rei, que é tudo que o mundo está aí a oferecer. Tem coisas que o mundo oferece que não há pecado nenhum, né? São coisas legítimas da vida. É pecado quando se torna o nosso anseio maior, a ponto de nos levar a negociar a nossa fidelidade com Deus e nos desvirtuarmos do propósito da nossa vida. Porque o povo de Israel não era para ser um povo como outro povo, era para ser o povo sobre o qual Deus se manifestaria para atrair todos os povos. A promessa a Abraão foi que a família de Abraão abençoaria muitas outras famílias. A família de Abraão haveria de constituir uma nação que a partir da qual todas as outras nações seriam abençoadas. Nessa aliança com Deus, o povo de Israel tinha um comprometimento com a missão de ser o povo de Deus para trazer os povos sem Deus a Deus. Isso significava que o povo hebreu, o povo israelita não podia ser qualquer povo, ser idólatra como todos os povos, focar apenas na prosperidade das conquistas materiais desse mundo, como os outros povos também tinham. Na sua prosperidade tinha o Deus das colheitas, o Deus das guerras. Não à toa o povo hebreu também, inicialmente, era um povo idólatra. Ou vocês acham que eles fizeram o bezerro de ouro à toa? Na impaciência com Moisés, vocês lembram? O que o povo fez? Levou Arão, forçou Arão a fazer um bezerro de ouro. Porque ainda havia uma confusão mental na cabeça deles, de convicção, de fé no Deus dos seus pais. Aqueles pais que foram lá para o Egito no primeiro momento, sob a liderança de José, e que deveria permanecer fiel a Deus como José permaneceu, mas ao longo da escravidão pós-José, o povo foi se acostumando com a idolatria egípcia. Quando saiu com Moisés, não saiu de toda a idolatria, mas Deus foi operando para que o povo deixasse os deuses egípcios para trás e confiasse e dependesse de Deus. Porque quando o povo não depende de Deus, o povo começa a depender de si mesmo e começa a inventar coisas para si, inclusive deuses. Ou olhar à sua volta e se alinhar com o que está posto no mundo. E a igreja corre esse risco. Se ela se esquecer da aliança que tem com Deus e do propósito para o qual ela foi instituída. Com Israel, há uma missão de alcançar as outras nações.
Com a igreja de Cristo não é diferente. O propósito missionário de levarmos o evangelho da salvação a todos os cantos, a todos os povos. Mas, à luz do texto, eu convido você, como crente em Cristo, como igreja, a gente aprender com Samuel. E a primeira lição que temos aí com Samuel é que Samuel levou o povo a pensar sobre a mão de Deus na história do povo. E a mão de Deus na história do povo, ela é muito interessante, é muito clara, não tem falseamento. Ela é verdadeira, no sentido dela mostrar Deus agindo como Deus soberano, Deus agindo como Pai, e essa mão é mão de misericórdia, é mão de compaixão, é mão de graça, é mão de amor, mas também é mão de justiça, corrigindo o povo para que o povo deixe de ir para o abismo e siga as veredas preparadas pelo próprio Deus. Porque uma das características do povo de Israel, que nós corremos riscos de nos assemelharmos com o povo de Israel, quer como igreja, quer como indivíduos, nós queremos traçar os nossos próprios caminhos, seguirmos as nossas próprias vontades, e acharmos que é só pormos as nossas vontades à mesa e Deus vai nos satisfazer. É só decidirmos que caminhos vamos trilhar e Deus vem com a gente. E não é assim que funciona para Deus. Na verdade, nós devemos apresentar a Deus nossos planos, nossos sonhos, os caminhos que pretendemos caminhar, mas com a plena disposição e desejo no coração de nos submetermos ao que Deus julga melhor, até mesmo dizer, olha filho, não é por aí. Israel, não é esse caminho. Eu não vou fazer a tua vontade. Na verdade, é você que tem que fazer a minha vontade. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz isso, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E quando você faz isso, né, nessa estreiteza de comunhão com Deus, você vai experimentar qual é a boa vontade e perfeita, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a sua vida, né? A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável quando estamos sintonizados com Deus, e assim também seria com o povo de Deus. E quando o povo de Deus se afasta, começa a se guiar pela sua própria cabeça. Quando a igreja se afasta, começa a se guiar pela sua própria cabeça. Quando cada um de nós se afasta, começa a se guiar pela sua própria cabeça. E já diz o sábio que há caminhos que para o homem é muito bom, é agradável, né? No primeiro momento, enche os nossos olhos, porque é o que nós queremos, mas leva à ruína, leva à destruição. É muito comum hoje a gente ouvir as pessoas dizerem, siga o seu coração. Siga o seu coração. É até um pecado, é um contrassenso alguém dizer, não segue o seu coração. Só que a Bíblia diz que o coração do homem é o quê? É enganoso. Então não siga o seu coração. Só siga o seu coração se o seu coração estiver seguindo o coração de Deus. O povo de Israel, quando seguiu o seu próprio coração, se perdeu. Samuel chama o povo a vir para o coração de Deus, porque o coração de Deus é bom, o coração de Deus é justo, o coração de Deus é compassivo, o coração de Deus tem a autoridade do próprio Deus, do próprio Deus. Quantas vezes igrejas se perdem, pessoas se perdem, porque se firmam em rebeldia, seguindo a própria vontade e decide caminhos sem o joelho no chão, orando, buscando a orientação de Deus. A mão de Deus em nossa história é uma oportunidade de aprendizado. Quando olhamos para trás, nós podemos olhar de duas formas, né? Como que queixosos por toda a dificuldade que passamos, etc. Quantas lutas, né? Oh, Deus, podia ser mais fácil, né? Tem que ser assim, né? Tem que ser assim, reclamando e etc. Também podemos olhar com um olhar de que lindo, que maravilhoso, né? Ah, naquele tempo era que, ó, né? Naquele tempo era que era bom, né? Fazer aquelas serenatas, né, de madrugada,
em várias casas. Oh, coisa boa, não tinha sono, que maravilha, né? Que legal, puro deleite e tal e tudo. E usar quer uma coisa, quer outra, quer esse aspecto chato, né, de queixume, etc., para nada ser bom, nada ser possível hoje, ou quer o deslumbramento com o passado como anestesia para dizer, puxa, jamais será igual ontem. E realmente sinto, jamais será igual ontem, porque é um novo para cada dia. Mas você pode olhar para o passado e juntar as duas coisas, aquilo que foi doído, sofrido, mas com resiliência, com superação, você venceu porque Deus esteve ao seu lado e você se tornou uma pessoa melhor depois de atravessar o deserto, depois de passar a tempestade, e isso lhe encheu de louvor a Deus, de gratidão a Deus, reconhecendo que Deus agiu em todo tempo. E as lutas de hoje, você diz, passei por coisa mais difícil que isso. Isso é só mais uma que eu vou superar aí. Não há o desespero, não há a ansiedade, há a convicção de que o Senhor vai me dar o necessário para que eu vença o hoje. E a soma dos muitos hoje são 50 anos de vitória, mas principalmente de aprendizado, olhando para tudo o que Deus fez. É interessante que Samuel não começou do presente, né? Esse até aqui parece que é aqui agora, né? Não, era uma reflexão para que o povo olhasse. Olha, quantas coisas Deus já fez abençoando a gente, inclusive até nos tolerando e não nos destruindo, pela sua misericórdia e compaixão, pela sua fidelidade, nos trouxe até aqui. Então, olha, Ele nos trouxe até aqui, apesar de nós, dos nossos pecados, das nossas imperfeições, das nossas limitações. Ele nos conduziu nessa história. Ele olha para o passado e diz, até aqui. É impossível quando você olha para o passado, vendo cada evento, cada ação de Deus sobre você, você não tem um sentimento de reconhecimento para com Deus, de gratidão para com Deus, de louvor para com Deus. Normalmente a pessoa que se desvia do caminho, se desvia por não olhar para trás nesse sentido e dizer, como é que eu consegui chegar até aqui? Eu não fui uma criança muito agitada na minha infância, não. Mas eu olho para trás, eu digo, meu Deus. Em algumas situações eu penso que eu não tive apenas um anjo acampando ao meu redor. Eu tive legiões. Porque só pela misericórdia de Deus. Mas é interessante que só quando você olha para trás é que você vai reconhecer sustento que veio de alguma forma e você, não, tem que ter sido Deus, né? Livramento que hoje você sabe que foi coisa de Deus. Então, se você olhar para trás, não tem como você não ver a mão de Deus agindo. Numa oportunidade que você teve, que de repente você até achou que foi porque você é bom, né? Porque você é o cara. E foi um mover de Deus. Talvez se você parar para pensar hoje, quando você chegou, no seu emprego, seu primeiro emprego, não sei como a Kelly conheceu o Leandro, mas eu lembro como eu conheci a Edna. Aí você começa a ver, não, Deus é de brincadeira, né? No bom sentido de que Ele vai agindo por misericórdia, compaixão e graça, mas principalmente pelo propósito que Ele tem na nossa vida e através da nossa vida. Os irmãos que organizaram essa igreja, certamente os que estão aqui hoje, se rebobinando a fita, ou com as histórias ainda vivas que alguns contaram, com certeza vão ver que foi a mão de Deus. Na igreja como comunidade, na vida de cada um em particular, a história nos permite essa reflexão, de ver o dedo de Deus, a mão de Deus em cada momento, em cada situação.
Como eu falei, se você for lá atrás em 1 Samuel 4 e vir, né, você vai ver que foi uma bagunça generalizada. A arca, né, fora do lugar, mortes. E Deus agindo para trazer à vida um povo que precisava reconhecer Deus na sua história. E precisava se reconhecer como povo privilegiado na história de Deus. E nisso Deus é muito pródigo, Deus é muito generoso para conosco, porque Ele não precisa de nós para nada, mas nos inclui em tudo, no contexto daquilo que Ele quer realizar na humanidade. Vocês vão convir comigo que, por exemplo, se não existisse a Igreja Batista Moriá, né, Igreja Batista Moriá, Deus ia continuar agindo, não ia? Movendo outras pessoas, outras igrejas. Concordam? Ia. Agora eu vou dizer algo mais chato ainda. Um dia eu estava conversando com um irmão numa igreja, uma determinada igreja, né? E aquele irmão, que não era minha ovelha, naquele contexto, era muito proprietário da igreja. Só que ele não estava lá há tanto tempo, né? E a gente conversando, digo, meu irmão, você sabia que essa igreja existe antes de você? Pois é. E você sabia que ela vai continuar existindo depois de você? O problema não é que ela existia antes de você e vai continuar existindo depois de você. É como ela existe apesar de você. Apesar de você. No que você tem favorecido para que a igreja seja igreja, segundo a vontade de Deus. Cumpra a missão. Os irmãos sejam edificados. Haja alegria de servir, não é? Haja o impacto do testemunho, a volta aqui na comunidade. Porque a igreja, ela constitui uma história maior do que o seu local e do que até mesmo as pessoas. Porque é a história que Deus está realizando sobre a humanidade. E a igreja local, bem como cada um de nós, como crente, deve se sentir honrado e privilegiado por conta dessa história que segue pela mão de Deus, não é pelo homem. A igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como o povo de Israel, não existiu pelo homem, porque pelo homem teria acabado. Existiu pelo poder de Deus. E Samuel chama o povo de Deus para observar isso. Vocês não venceram guerras pelo poder de vocês. Vocês não estão sobrevivendo pela capacidade de vocês, mas porque Deus tem preservado vocês. Só que vocês não têm que ser mais apenas sobreviventes em meio aos outros povos, se sujeitando em desonra com os demais. Deus quer dar a vida propositiva para o qual Ele instituiu vocês como povo, assim como é com a igreja do Senhor nesse tempo. Queridos, a outra lição que temos nesse texto com toda clareza, quando Samuel diz, chamou-lhe Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel lhe chama o povo a uma reflexão sobre uma condição que o povo de Deus não pode perder de vista. Ter um coração grato, porém adorador. Porque é possível a gente ter um coração grato sem entender o propósito daquilo que a gente recebeu. Ainda até agradece. Olha, de boa, Senhor, muito obrigado. Um dia eu perguntei para uma pessoa em crise em relação ao seu emprego, se ela era grata a Deus pelo emprego que tinha. Sua fonte digna de sustento, uma possibilidade até de avanço profissional, etc. Mas tinha os percalços de todo e qualquer ambiente neste mundo. E a pergunta era, sou grato sim, sou grato, é o que eu tenho, né? Tal. Não, mas você não está entendendo.
Estou perguntando como crente em Cristo. Grato no sentido de você entender o propósito pelo qual recebeu esse emprego aqui. Ou você acha que dá para dissociar a sua condição de empregado ou até de patrão, não importa em que situação você está posicionado na sociedade, da sua condição de crente em Cristo, com o propósito de fazer diferença onde você está. Por isso que quando você agradece pelo seu emprego, você não está agradecendo pelo emprego como todo mundo agradece. Porque com o seu emprego, Deus está lhe dando uma oportunidade de você abençoar aquele lugar e ser presença de Deus ali. É algo com um propósito maior. É ter esse entendimento da bênção. O que Samuel está chamando a atenção do povo, olha, nós vamos nos constituir no tempo oportuno com o povo vai ter rei e etc. Só que isso não vai fazer sentido se vocês tiverem uma alegria, uma satisfação e até um sentimento de gratidão pela coisa em si e não pelo que ela representa. Organizado mais uma igreja na cidade de Osasco. Que alegria, organizamos mais uma igreja. Organizamos só por organizar? Alegria porque temos mais uma igreja. Se tinha 20, tem 21, se tem 21, tem 22, etc. Ou a alegria, a gratidão pelo propósito de sermos igreja, pelo propósito de termos mais uma igreja. Vocês percebem a diferença? Você agradecer algo simplesmente porque conquistou, ou você agradecer algo porque não só conquistou, mas conquistou com um propósito maior do que a coisa que você recebeu. Um coração grato e adorador. Nos ajudou o Senhor. O coração grato faz com que você se porte com humildade e reconheça que não foi pela sua autossuficiência. Eu vi esses dias uma frase de efeito, como tantas tem, alguns clichês, mas alguns clichês são verdadeiros. Nunca foi sorte, foi Deus. É interessante pensar assim, Era bom que o povo de Israel lembrasse, nunca foi sorte, foi Deus. Que a igreja para se Moriá sempre lembre, nunca foi sorte, foi Deus. Porque entendendo que foi Deus, vai continuar dependendo daquele que deu, que fez acontecer. Não vai se arrogar que foi pelo seu poder, pela sua capacidade, pelas suas estruturas, pelas estratégias de homens. Foi Deus, e quando você tem esse reconhecimento de gratidão para com Deus, a sua postura é de humildade, é de servo, e você vai ser movido em louvar e agradecer a Deus. Porque isso implica a adoração. Não há adoração sem gratidão. Não há gratidão sem a humildade. E se há humildade, há a dependência de Deus. A igreja ela tem uma existência definida por Deus, que aí é toda a criação, principalmente o pessoal de Deus. Aqui adoremos a Deus, mas há algo que a igreja manifesta adoração a Deus, que é quando ela cumpre a missão para a qual ela foi instituída no mundo, e às vezes se confunde, Quando a gente pergunta, qual a missão da igreja? Adorar a Deus. Não é só da igreja, a humanidade é chamada a adorar a Deus. Mas como missão, como propósito de existência aqui na terra, a missão da igreja é proclamar o evangelho da salvação, é proclamar ao Senhor. E toda a adoração, manifesta, seja ela de que forma for, deve apontar para o autor e salvador da igreja, o instituidor da igreja, quem sustenta a igreja, quem faz a coisa acontecer na igreja. Tudo deve apontar para aquele que move a igreja, que age na vida da igreja, que é aquele por quem a igreja espera. Então, quando a igreja
é grata, quando a igreja tem esse sentimento de foi o Senhor que fez, ela vai se jogar no chão, de joelho, agradecendo, independente das circunstâncias, até mesmo nas mais adversas. Me vem à mente quando Jó recebeu as piores notícias, né? Já pensou? Você receber depois que já tinham destruído tudo, né? Olha, teus filhos também morreram. Tudo para blasfemar, né? Tudo para xingar. Porque eu não tinha gente pior para matar os filhos, não, né? Mas a palavra diz que ele adorou. Adorou. Esse é um grande problema para hoje. Nós temos uma geração que não quer adorar. Porque adorar implica em se curvar, em servir a Deus, em renunciar o louvor a si mesmo, para louvar a Deus. E quando vêm as lutas, as dificuldades, não queremos sofrer. E nos esquecemos que somente por meio do sofrimento é que somos trabalhados, somos forjados. Obviamente a gente não manda sofrimento, né? Não é nesse sentido. Porque tem sofrimentos que nós causamos a nós próprios, né? Nossos pecados, nossos erros, ou por efeito, o erro dos outros. Mas o sofrimento do chorar, do lamentar a própria miséria, o sofrimento de entristecer o coração de Deus, o sofrimento de reconhecer que em algum momento se rebelou contra Deus. Sabe aquele sofrimento do processo de arrependimento, de conversão? Que por vezes só enxergamos isso quando algum mal nos aflige. Certamente essa igreja teve momentos de sofrimentos. Qual igreja que não teve, né? Quem não teve no particular? Mas é interessante que mesmo quando sofremos pelos nossos próprios erros, como o povo de Israel estava sofrendo por conta dos seus próprios erros, nós vamos sempre ter o olhar de Deus, não para a nossa condenação e destruição, mas para dizer: filho, olha para mim, você sabe onde você errou, arrepende-se, se converte. Eu nunca tirei meu olhar de ti. Se eu tivesse tirado, você sabe que você não teria sobrevivido. Vem comigo. Deus, ele não passa pano, né? Não passa pano. A Bíblia é rica disso, né? A Bíblia mostra com clareza os podres de todos, né? Davi hoje seria lacrado, né? Imagina a vida de Davi exposta. Mas Deus mostra quão pecador, quão nojento foi Davi, né? Cá para nós. Terrível. Mas Deus olhou para ele. Porque Deus não via o pecado de Davi. Via o poder dele em transformar o pecado de Davi em oportunidade de Davi chorar, se lamentar, sentir nos seus próprios ossos as suas misérias, e depois de experimentar arrependimento e conversão, se tornar um homem segundo o coração de Deus. E Davi teve que sofrer, e sofreu muito, 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 muito. Sempre que Deus mostra a nossa miséria, não é para que nos tornemos mais miseráveis, é para que a gente creia na grandeza do poder dele sobre nós, com o seu perdão, com a sua restauração. E isso nos leva a ter esse coração grato. E quando a gente tem um coração grato, há disposição para tudo, para servir, para cooperar, a coragem para enfrentar grandes desafios, nesse espírito de adoração,
a Deus, e a gente vai se envergonhar de pensar o contrário. Infelizmente há uma geração, pastor Leandro, de crentes espalhados aí no mundo inteiro, que é a geração de fazedores de favor para Deus, né? Tem gente que acha que servir na igreja está fazendo o maior favor para Deus. Não sei que Bíblia estão lendo, né? Tem gente que faz jejum achando que está fazendo favor para Deus. E diz para Deus: Senhor, ô Pai, fiquei um mês sem aquela Coca-Cola, né? Que sacrifício eu fiz, que penitência. Fiquei 3 meses sem comer aquele chocolate, Senhor. Pô, e aí? Não vai mandar a benção, não? Barganha com Deus. Que Bíblia estamos lendo, né? Deus não é um Deus de barganha. Não é. Quando você tem esse sentimento de louvor, de gratidão a Deus, verdadeiro adorador, você sabe que já nasceu devendo a Deus. Deus nos amou primeiro, Deus fez primeiro, mesmo sendo nós ainda pecadores, Paulo diz, Ele nos amou, para que tivéssemos o entendimento de agir por amor, de servir por louvor, não por fazermos uma bolsa de crédito para com Deus e cobrarmos a Deus no tempo oportuno, como se Deus tivesse o dever de nos pagar alguma coisa. Deus não nos deve nada. Por mais que fizermos, nada é diante da grandeza do que foi pago por nós. Se não tivermos esse entendimento, não seremos verdadeiros adoradores. Porque vamos sempre achar que nós é que somos o Deus. E que Deus é que de alguma forma tem que fazer todo o esforço possível para nos manter pertinho dEle. Porque senão, a gente deixa Deus na mão. Eu creio que isso não acontece na Igreja Batista Moriá. Não deveria acontecer, né, com nenhum de nós. Mas concordam que existe muito essa mentalidade por aí? Não é mentalidade de adorador, porque o adorador sabe que nasceu devedor a Deus, vai continuar devendo a Deus, e é uma conta impagável. E Deus não quer que paguemos nesse sentimento. Ele quer que o adoremos, o sirvamos com alegria. E nos envergonhemos do contrário, porque não temos condição alguma de cobrar qualquer que seja a coisa de Deus. Em qualquer situação, não é por mérito, é pela graça. Pela graça nos veio a salvação, e no sentimento de graça deve voltar a nossa adoração ao Senhor. E o povo precisava ter esse sentimento. E Samuel disse: foi o Senhor. E por fim, queridos, o povo é chamado a confiar em Deus para prosseguir fiel ao Senhor. Confiar em Deus para prosseguir fiel ao Senhor. A fidelidade aqui, ela caracteriza o entendimento do povo de que não há outra forma para viver. Que a obediência não é uma opção, é uma condição de vida. A adoração não é uma opção, é uma condição de vida. O reconhecer Deus na nossa história é uma condição de vida. Porque reconhecer que está debaixo de mãos soberanas. Quando a igreja diz, até aqui nos ajudou o Senhor, é para que a igreja olhe para trás e veja tudo o que Deus fez, desenvolva coração grato e confiante, não desespere, tem lutas e dificuldades para hoje, tem desafios para hoje. Ora, gente, olha para trás, vê tudo que Deus já fez. Será que vocês não vão conseguir vencer muito mais o hoje? Claro que vão, porque Deus se faz presente. Isso faz com que também projetemos a nossa vida em expectativas de vitórias em Deus, porque até aqui não é o fim, até aqui é ponto de partida.
Era isso que Samuel estava dizendo para o povo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Lembra? Chegamos até aqui. Ó, como estamos hoje, guardados, protegidos pelo Senhor, vencemos os filisteus. Tem muito mais. Creamos. Mas é necessário termos o entendimento que vamos viver esse muito mais de Deus para nós, se permanecermos fiéis ao nosso Deus. Portanto, abandonem os apegos. Abandonem as ilusões, as falsas expectativas e se apeguem à clareza da vontade de Deus para a vida de vocês. Foi isso que Samuel disse ao povo. É isso que todos os dias nós, crentes em Cristo, temos que dizer a nós mesmos e a outros. No nosso país e no mundo inteiro, o cristianismo vive uma crise de identidade terrível. A igreja não sabe mais o que é ser igreja. A igreja parece que esqueceu que ela tem um Senhor, tem um fundador, tem um conteúdo de fé e tem uma esperança. E a esperança é quem? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. A esperança da igreja, e isso se confunde muito hoje, queridos, é um equívoco a igreja se nivelar às demais instituições do mundo, porque as instituições do mundo atendem aos propósitos do mundo e se submetem aos valores do mundo. A igreja, embora esteja no mundo, e somos nós, CNPJs vários, diferentes, mas a igreja vive segundo os valores do reino de Deus, para cumprir uma missão de reino de Deus, movido por uma esperança que não é neste mundo. O apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Se esperamos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis. Paulo tinha hora que batia pesado, hein? Gente, não é segundo o pastor Javan, não é segundo Javan, capítulo 12, verso 10, não. É Paulo, Coríntios 15, 53, 52, se eu não me engano. Será que como igreja temos apercebido disso? E que as nossas expectativas, nós esperamos em Cristo, quer cada um de nós como indivíduo, quer como igreja, só para esta vida? Mas para algo mais, algo além. Esperando a volta de Jesus Cristo, para que como igreja, como noiva nos reunamos, e aí em festa, para a eternidade. Tendo entendimento que tudo o que carecemos para continuar cumprindo a sua missão, Ele dará. Era isso que o povo de Israel precisava ter entendimento. Não precisava cobiçar, desejar a grama do vizinho. Deus daria os pastos verdejantes, Deus daria as águas tranquilas, mesmo tendo vale, mesmo tendo o vale da sombra da morte, Ele estaria ali com o povo, cuidando do povo, para o povo continuar cumprindo o seu propósito. Eu gosto muito de um cântico, que eu não lembro muito bem dele, pastor, é aquele que fala que o Coliseu não venceu a igreja, né? Tá, bem legal, naquela batida e tal, mas pela letra, porque eu não gosto muito de ufanismo, sabe? Mas pensando na trajetória da igreja, porque o pior da igreja é a igreja se acovardar, negando a sua identidade para ser conveniente ao mundo e ser politicamente correta na sua doutrina, sem chocar o mundo, e na relação com as pessoas. Como se a missão de transformar as pessoas pelo poder do evangelho fosse um segundo plano, porque o plano primeiro é ter as pessoas gostando da gente como igreja, né? Consumindo os cultos gostosos e assim por diante, as falsas promessas, e aí vai. Isso é a igreja que se acovarda de ser igreja, de ter uma identidade que é marcada pela ação profética da palavra de Deus, que diz ao mundo: arrependei-vos, convertei-vos, porque de outra forma vocês não verão a Deus, pelo único caminho que é a salvação em Jesus Cristo. E a igreja marchar com essa pegada, para que o mundo venha
ter a mesma expectativa, ou no mínimo o conhecimento de que aquele que veio, fundou a igreja e a estabeleceu, e permanece com o seu Santo Espírito sobre nós, ele está à direita do Pai e ele voltará. E essa é a expectativa da igreja, e o mundo tem que ter consciência disso. E nessa consciência descansar, porque a igreja e a cada um de nós não faltará nada, porque aquele que até aqui nos ajudou, continuará nos ajudando pelo seu amor, pelo seu poder e pela autoridade que ele exerce sobre aqueles que a ele são fiéis. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu convido a você a se deixar capturar pela sua condição de igreja e de povo de Deus, mas pensando naquela primeira palavra do início, que na verdade a história da igreja é sim a história de uma comunidade que vem atravessando gerações, 50 anos, meio século. Quanto agir de Deus ao longo dos 50 anos. Mas é uma comunidade feita de pessoas. E penso que você pode lembrar a sua própria história quando aqui chegou. Como Deus lhe trouxe até aqui. A sua conversão, a sua transformação, o seu discipulado, sua história cruzando com outras histórias, Deus usando pessoas como instrumento da sua graça, Deus lhe usando como instrumento da graça dele sobre outras pessoas. Que olhando para essa história, você possa ser grato. Que olhando para essa história, você possa entoar louvores a Deus. Você possa chorar de alegria. Você possa se apaixonar mais ainda por tudo que Deus fez na sua vida e através de você. E que isso possa lhe levar além do monte da contemplação. E você diga a você mesmo: eu estou aqui. Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor agiu em mim através de mim. Mas a história não para aqui. Deus tem para mim um novo começo. Porque foi isso que Samuel fez com o povo. Eis um novo começo. O começo do agir de Deus, do transformar de Deus, do restaurar de Deus, das vitórias em nome do Senhor, de se deixar ser instrumento do Senhor para edificar a igreja, para alcançar pessoas no contexto da sua casa, da sua família, do seu ambiente de trabalho, de convivência, para que a cada dia seja um dia que você poderá dizer: Ebenezer, até aqui ajudou o Senhor. Dia de conversão, dia de perdão, dia de transformação. Pai bendito, completa a tua obra com teu Santo Espírito em cada vida, em cada coração. Louvado sejas pelos 50 anos de existência da tua igreja, esta comunidade do Senhor, feita por filhos e filhas do Senhor, cada um com a sua história, uma história em ti, uma história com o Senhor, uma história com esta igreja, com esta comunidade. Que cada pessoa aqui, ao olhar uma para a outra, possa se sentir conectada, reconhecendo que faz parte de uma mesma história, uma história da manifestação do teu poder, Senhor, sobre a vida de cada um e sobre a vida da comunidade. Igreja Batista em Moriá. Em nome de Jesus. Amém.